E aí, galera, sejam bem-vindos ao CoachCast. Hoje eu tô aqui com a Ellen, uma mulher maravilhosa, viajante, esposa do PH e mãe da Suri. E a gente vai bater um papo sobre mudanças, rotina e principalmente sobre o seu projeto, Livremente Nós, e sobre saúde mental. Primeiramente, obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada por uma mulher tão incrível, com um projeto tão bacana, ter feito esse convite. E a gente poder bater esse papo gostoso. Então vamos começar com mudanças, tá? Uhum. Eu quero Ok. entender um pouco melhor quais mudanças que você percebeu ao deixar uma vida estável aqui em Guarapuava, porque vocês tinham um lugar para morar, coisas para fazer, um trabalho a seguir, e aí, de repente, porque acredito que seja planejado, mas de repente isso mudou, né? Uhum. Veio uma nova vida, uma nova rotina. Sim. Então, a parte estável, ela é uma coisa muito relativa, né? A palavra estável é algo muito relativo. Porque se a gente parar para analisar, nada na nossa vida é estável. As pessoas, elas acabam criando um estereótipo do estável, que é muitas vezes ter um emprego fixo, ou um concurso público, ou uma residência fixa. Essas coisas a gente acaba tendo como estabilidade. Mas, na verdade, nada na nossa vida é estável, né? Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente pode não estar. O nosso trabalho dos sonhos hoje pode estar ali na nossa frente, e depois pode acontecer alguma coisa e passar a não ser, né? Então, a estabilidade é uma palavra muito forte. Eu diria assim, foram mudanças muito grandes, realmente decisões muito impactantes, que em momento nenhum a gente se arrependeu de ter tido. Mas hoje eu não levo o estável como algo muito rigoroso. Eu mesma vim de uma cidade pequena, que eu era concursada, depois eu resolvi largar esse concurso para ir para Guarapuava, né, para vir para cá, para um trabalho que não era mais estável como seria um concurso. Então eu já deixei a minha estabilidade a primeira vez aí, e aí depois largar o meu trabalho, largar a minha residência e ir para a estrada também foi outra mudança aí de uma certa, entre aspas, estabilidade. E nada na vida é estável. Então, a gente se libertou, eu diria, mais ainda de estabilidades, porque a gente sabe que a nossa vida ela é inconstante. Inconstante. E eu achei interessante que você falou sobre o trabalho. Às vezes a gente passa muito tempo focado em atingir um objetivo. Eu vou estudar a vida inteira para passar num vestibular. Mesmo que eu tenha 50 anos, eu vou passar naquele vestibular. E aí você passa... Você entra naquela faculdade e às vezes nem você percebe que não era aquilo. Eu vou estudar a vida inteira para um concurso, eu vou estudar, vou fazer, sei lá, vou tentar trabalhar com isso e chegar em tal lugar. E aí você chega naquele lugar e essa era a estabilidade que você estava procurando? Isso era o que você tanto queria? Eu acho que muito, muito legal essa parte do estável ser realmente relativo, porque pode ser que, mesmo que você atinja essa estabilidade, ela não vai te trazer o que você estava esperando. Exato, é exatamente isso. Como as viagens afetaram a sua visão de mundo, de prioridades? Porque dentro ali de um roteiro a ser seguido, as prioridades acabam mudando, né? Como você falou, antes você tinha um trabalho, então as suas prioridades eram dentro daquele trabalho. Aí você trocou de trabalho, as coisas mudam. Então, dentro de uma viagem, dentro de uma nova rotina, as prioridades também mudam. Sim. Na verdade, assim, o projeto Livremente Nós, ele surgiu a partir de alguns sonhos antigos, adormecidos. O PH sempre teve muita vontade de fazer um mochilão. E quando a gente se conheceu, começou a se relacionar, depois a gente acabou indo morar juntos, isso meio que adormeceu e ficou lá. Mas a gente sempre teve muito amor por viagens. Era algo que a gente amava muito fazer juntos. Mas pra gente chegou num ponto que já não fazia mais sentido trabalhar pra gente conseguir fazer uma viagem no ano, 2, 3, quando muito, sabe? Então, a gente ainda tinha alguns outros agravantes aí no meio do caminho, que há mais ou menos uns 9 anos o PH descobriu que ele tinha uma doença, tem uma doença degenerativa na retina, que se chama retinose pigmentar. Essa doença, ela vai afetando a visão periférica até fechar totalmente e a pessoa não conseguir mais ver.
não existe uma cirurgia, não existe tratamento, não existe nada que possa ser feito Reverter, para né, reverter isso. Tendo em vista que a gente já não estava mais feliz totalmente com essa rotina maluca que a gente tinha, esse agravante, porque infelizmente, às vezes a gente precisa de coisas mais graves para chacoalhar a gente e falar, viu? Vamos lá, acorda, vai correr atrás dos teus sonhos, vai buscar tua felicidade, vai fazer algo diferente na tua vida. Porque é a partir do momento que você sai da tua zona de conforto que grandes coisas acontecem. Sim. Mas a gente vive no medo de sair do comodismo, de tentar, de arriscar. E o projeto, ele iniciou assim, mudando de prioridades. A gente mudou as prioridades. A gente tinha uma casa nossa? Sim. A gente tinha carro? Sim. A gente tinha um emprego bom? Tinha. Tinha acabado de se formar em Direito? Sim. Mas e será que a vida é só isso? Será que a vida é só bens materiais? Será que a vida é só o que a sociedade impõe e o que ela prega pra você, que é... Não, você tem que crescer, aí você tem que estudar, aí você tem que casar, aí você tem que ter filhos, aí você tem que construir bens para deixar para os seus filhos. Será que a vida é só isso mesmo? E se? Foi ali que surgiu o e se. E se a gente arriscasse? Era o que tava precisando pra... E se a gente saísse? Explorar o mundo. E a partir desse mochilão foi que mudaram as prioridades. Vamos ver formas de viajar que a gente consiga explorar o mundo e ver o que o mundo tem a oferecer. De que maneira a gente pode fazer isso de uma maneira talvez mais confortável do que o próprio mochilão. E aí surgiu a ideia do motorhome. A partir dali, mudaram-se as prioridades. A prioridade antes era, não, vamos trabalhar, vamos, sei lá, mais pra frente reformar nossa casa, vamos... Filhos era uma coisa que a gente nunca cogitava, não cogita. Mas assim, vamos, né? Mudamos os ares. Vamos mudar as prioridades. E aí a gente começou a focar no objetivo que era o motorhome. E aí a gente começou um planejamento financeiro de se desfazer de tudo para comprar esse motorhome, para a gente poder explorar o mundo. E essa mudança de prioridades foi a melhor alternativa naquele momento. E eu digo assim, foi a melhor coisa que a gente já fez. Não me arrependo em nenhum momento dessa mudança de prioridades. E aí isso acabou permanecendo, assim? Porque aí você percebeu, por exemplo, você falou dos bens materiais e tal. Acaba desapegando de muitas coisas. Porque antes você tinha uma casa, cabiam milhares de coisas. E agora você tem um pequeno espaço onde você coloca o essencial, né? E isso também acaba mudando as suas prioridades pra vida. Pra tudo, pra tudo. Quando a gente foi sair pra viagem, eu resolvi que a gente iria se desfazer de realmente tudo. Móveis, ficou pouca coisa na casa da minha sogra. E roupas, eu tinha um closet imenso com milhões de roupas. Eu falei, eu vou doar tudo, vai ser doação, não vai ser colocar em bazar. Falei, eu vou me desfazer de absolutamente tudo. A partir do momento que a gente fez isso e que a gente entendeu que a gente que tinha que caber no motorhome, não o motorhome caber na gente, eu diria que foi uma virada de chave. Porque aí você começa a ver que você não precisa de, sei lá, 20 tipos de jaqueta. Você não precisa de 50 calçados. Você não precisa de tudo aquilo que você vai colocando de tralha dentro da tua casa. E assim, sem contar em quantas pessoas a gente viu nesse processo, assim, de doações que precisavam de coisas e que não tinham. De fato precisavam. Então foi uma mudança realmente de vida, de estilo de vida, mas de vida mesmo, de mentalidade. Isso. De ver que a gente não precisa de muito para viver. A gente precisa de felicidade. A gente precisa viver bem, com dignidade, mas que a gente não precisa daquele mundaréu de coisas. E foi incrível, essa virada de chave de coisas materiais, mas de cabeça, foi assim, fantástico. Explodiu realmente a nossa cabeça. Legal. Claro que num primeiro momento, ficar dentro de 7 metros quadrados, os dois e a nossa cachorrinha. O dia todo, trabalhando, vivendo, explorando, foi difícil. Mas é incrível
como o ser humano se adapta, se adequa às mais diversas coisas que acontecem na vida, assim. E é isso, assim. Você se adapta a tudo. E a Suri se adaptou também? Se adaptou. Eu tinha bastante medo, pra te falar bem a verdade. E a Suri era uma cachorra bem presa dentro de casa, assim. E eu tinha um pouco de medo que ela não se adaptasse, que não ficasse bem. E eu nunca vou esquecer da nossa primeira noite em Paraty, no Rio de Janeiro, que a gente parou na beira-mar, o motorhome, para dormir num lugar mais paradisíaco, porque a estrada ela traz vários desafios. Tem dias que é em posto de gasolina e tem dias que vai ser em lugares que você acorda e fala, meu Deus. Que lindo, que sonho. Incrível. E nesse dia que a gente dormiu num lugar paradisíaco, assim, o PH sentou para editar algumas coisas e alguns trabalhos para entregar, que tinha para entregar para uma empresa. Finalzinho de tarde. E eu saí pra fora com a Suri e eu tirei a guia dela, a coleira, coisa que a gente nunca tirou na vida. E eu jogava a bolinha pra ela na areia, assim, ela pegava a bolinha e voltava a trazer. Naquele momento, o PH parou tudo o que ele estava fazendo pra viver aquele momento com a gente lá fora. Lembro, assim, que a gente se emocionou em ver que, realmente, naquele momento, não só nós estávamos vivendo o nosso projeto, o Livremente mesmo, como ver a Suri livre ela daquele tava jeito. livre. Incrível. E depois disso, assim, a Suri nunca mais usou guia. Claro, com alguns cuidados, às vezes com muito fluxo de carro, mas ela passou a ter a liberdade dela, então ela se adaptou super, assim, foi muito legal. Ela pôde viver o projeto junto. Ela pôde. Fofinha. E essa visão de mundo, né? Como que foi pra você? Eu acredito que você já tenha isso em você mesmo, assim, dá pra perceber em tudo que você fala, que você se adapta às coisas e você enxerga as coisas de uma maneira diferente. Se alguém te falar alguma opinião, você vai estar aberta pra ouvir. Eu vejo muito isso em você. Sim. E como que foi nessa viagem? Porque aí você acaba conhecendo muitas coisas, muitas pessoas. Como que foi pra você, assim? Foi gostoso você poder ter uma outra visão de mundo? Foi incrível. Na verdade, assim, às vezes eu aparento ser algo e o que eu gostaria de enfatizar é que não foi todo o tempo que eu fui assim. Eu tinha muito medo, muita insegurança. Para tomar o primeiro passo, que foi vir embora para Guarapuava, já foi uma mudança muito drástica. Quando a gente precisou tomar essa decisão de sair viajar, não foi tudo um mar de flores. E nossa, parece que foi assim, eu vou viajar, eu vou E tô viver indo. isso, e eu tô muito... Mas não foi. Foi muito medo, foi muita renúncia, foi muita conversa, foi muito diálogo meu e do PH, muito amadurecimento mesmo dessa ideia. Porque eu mesma sempre fui a pessoa pé no chão. Eu sempre fui aquela pessoa controlada financeiramente, que cuidava mais dessa parte de casa. Então, junto com isso, vinham muitas preocupações de como seria essa nova vida, esse novo trabalho, se a gente ganharia dinheiro, se a gente conseguiria se manter, se não daria certo ou como seria. E aí, a estrada, ela tem uma frase que é: a estrada dá tudo o que a gente precisa. E de fato é muito isso. Eu não era tão aberta quanto eu sou hoje. Então houve sim uma mudança muito grande de pensamento. E no caminho a gente conhece tantas pessoas, a gente se conecta com tantas pessoas e a gente ouve tantas histórias e tantas formas que as pessoas vivem. A gente fez tantos amigos vivendo de formas diferentes na estrada, que você começa a ver vida também diferente, assim, mais aberto, sabe? A gente saiu com um projeto de trabalhar com o digital, com a produção audiovisual. Hoje a gente tem uma produtora, a gente trabalha com isso, trabalhou fora do país com isso. Mas na época era engatinhando, né? Eram sementinhas germinando. Aí quando a gente saiu pra estrada, a gente conheceu pessoas que vendiam palha italiana na praia para se manter na estrada. E que estavam lá super curtindo aquilo. Porque aí elas se conectavam mais ainda com outras pessoas, porque elas saíam fazer a venda. Então conheciam outras pessoas. Nossa, essa é uma conexão enorme, né? As pessoas... Além dos viajantes, elas também se conectam com os clientes. Com os clientes. Aí essas pessoas acabavam abrindo portas de outras coisas.
pessoas que trabalhavam em home office, porque hoje em dia também tá tão aberto, tem tanto trabalho em home office. Então as pessoas de segunda a sexta às vezes cumpriam um determinado horário e após esse horário iam curtir, iam explorar, iam conhecer, subir montanha com a gente e que tinham lá aquela rotina, né, de trabalho. Até mesmo as pessoas que a gente encontra na estrada que acabam te oferecendo uma mão amiga, um chuveiro, um banho demorado, que às vezes faz falta. Água pra gente poder abastecer a nossa caixa d'água, que muitas vezes a gente não conseguia. Uma energia. Aí isso eu acompanhava bastante, que vocês sempre estavam na luta de abastecer essa água. Era assim. Dentro do Brasil era a luta pela água. Fora do Brasil era a luta pela energia. Porque aí a gente não pegava sol o suficiente, então as placas não carregavam o suficiente. Principalmente no Ushuaia, quando a gente chegou no fim do mundo. Lá a incidência de sol ela é muito menor. E o sol, ele não faz isso aqui, igual faz aqui. Ele faz isso aqui, atrás das montanhas. Então ele não passa. Então acaba não carregando tudo que deveria. E a gente acabava ficando, às vezes, até sem internet por esse motivo. Então, realmente, eram alguns perrengues aí. Estão sendo e vão ser ainda alguns perrengues pelo caminho. Ainda tem muito pra vir. Eu gosto muito de conversar, né? Até por isso estamos aqui, mas eu acredito muito nisso, que quando a gente conversa com alguém, você precisa estar aberto para o que aquela pessoa tem para te oferecer. São experiências diferentes, são mundos diferentes. Então, você estando aberto, você consegue aprender com aquela pessoa. Exato. Imagina na estrada você conhecendo várias pessoas. Milhões. Enquanto você não aprende. Milhões de conexões diferentes. E assim, o que manteve muito a minha saúde mental, eu diria, na estrada... Porque, assim, a família faz falta, os amigos fazem falta, são renúncias para viver outras coisas. A gente tem casais de amigos que até hoje a gente mantém contato assim. Eles são de Londrina, por exemplo, um dos casais, eles são de Londrina, e hoje eles estão no Maranhão. E nós estávamos no Chile, Argentina, outros países. A gente marca a cada 15 dias no máximo, uma vídeo com eles, e aí a gente faz como se estivesse com amigos, assim. Eles compram lá a cervejinha, a gente comprava o vinho lá na Argentina, e a gente passava às vezes 5 horas, como se a gente estivesse no mesmo ambiente, só que por chamada de vídeo, pra gente compartilhar dos desafios que a gente estava enfrentando nos últimos dias, os novos projetos, um dando feedback do que funcionou pro outro, e contando de experiências que eles conheceram outras pessoas e tiveram outros insights, a gente também. Então, isso é muito bacana, assim. As experiências, as histórias, as lutas de cada um, a simplicidade de viver na estrada é muito incrível. É muito incrível. Que legal. E eu acho que essa rede de apoio também é muito importante, né? Muito. Porque você tá lá... como se fosse isolado do mundo, tá? Você, o PH e a Suri vivendo a vidinha de vocês, conhecendo muitas coisas, tendo muitas conexões, mas e quem tá aqui, né? A falta que isso faz. Sim, sim. Com a família foi bem difícil, principalmente no início, assim, entender que tudo era por vídeo, muitas vezes, foi bem lutoso, assim, foi bem custoso. A gente tem uma afilhada maravilhosa, que é filha da irmã do PH, da Bruna, Maria Rita, e ela tem 3 anos. A parte que acho que mais cortava, assim, o nosso coração era ela brincar conosco por telefone. E aí ela alcançava comida no telefone para nós, sabe? Então, assim, lidar com a família de longe e com o que elas estavam passando e a gente não estar perto foi muito difícil, né? Esse retorno nosso para cá agora também veio por conta de coisas familiares acontecendo. Eu perdi um tio meu, que é meu padrinho, por câncer, né? Agora nos últimos capítulos, e que foi muito difícil. Lá em casa também, várias situações que precisava da minha presença para ajudar a contornar. Dentre, enfim, inúmeras outras coisas que a distância estava bem difícil, então a gente resolveu retornar por um período, até para poder alinhar novos projetos e novas coisas que vêm por aí. Mas ficar longe da família e dos amigos é dolorido. Essa é a parte difícil realmente da estrada. A gente se conecta com outras pessoas, mas as que a gente já tem amor e que já tá aí uma vida juntos. É o lar, né? Você retornar pro lar.
É Exato. gostoso ficar longe, conhecer, mas às vezes faz uma muita falta falta. enorme. Faz sim. Aqui eu coloquei também sobre essa falta de uma rotina, ou uma rotina fixa, ou algo, né? Porque eu acredito que quando você tem um trabalho CLT, que você precisa cumprir ali um horário, você acaba criando uma rotina. Eu vou acordar, eu vou pra academia, eu vou tomar um café, aí eu vou trabalhar, vou almoçar, vou voltar pro trabalho, vou chegar em casa, vou jantar e vou dormir. E no outro dia tudo a mesma coisa. Sim. Como que foi essa mudança de rotina? Porque vocês continuam trabalhando. Sim. Então ainda tem uma rotina. Sim. Mas é totalmente diferente. Então, a questão da rotina, quando a gente saiu, eu diria que foi o nosso maior empecilho. Porque nos primeiros dias de estrada, você tem que entender que você não tá de férias. E isso é muito difícil, porque é muita informação, são muitas coisas. Você quer sair, você quer explorar, mas ao mesmo tempo você também tem toda a obrigação que te chama. E a estrada, ao mesmo tempo que ela não tem uma rotina fixa, ela te pede isso. Porque se você não conseguir adequar uma rotina que funcione para você entre trabalho, passeio, vida pessoal, vida social, a tua vida particular longe do teu marido, você acaba não conseguindo levar tudo isso muito bem. Nossos primeiros 15 dias de estrada foi tudo teste. Aí a gente precisou sentar e alinhar muita coisa. Então, a estrada, ao mesmo tempo que ela não te deixa ter uma rotina, porque muitas vezes foge do teu controle coisas banais do dia a dia, como uma caixa d'água ou um lugar para você realmente ficar parado, ela também te flexibiliza muito. E a gente está há alguns dias aqui em Guarapuava e eu já estou sentindo muito a falta de estar na estrada. Da sua rotina. Da minha rotina. Nova rotina. Porque talvez seja um pouco clichê falar isso. Mas depois que você vive tanta coisa, é difícil achar sentido na vida tendo uma rotina muito monótona. Sabe? Não que a gente não se adapte, porque, como eu falei, tudo é adaptável e o ser humano é incrível em adaptações. Hoje o Livremente Nós está numa breve pausa para novos projetos, quem sabe aí mais longe, em outro continente, talvez pela Europa. Mas hoje o nosso coração é tão livre, tão aventureiro, que se precisar voltar para um CLT e se adaptar, a gente vai fazer, a gente sabe que existe essa capacidade. Mas a mente não volta para dentro de uma caixa, sabe? Você explora novas coisas, um novo olhar, uma nova vida, e é muito difícil voltar para aquilo que era não pequeno, porque não era pequeno, Não, mas de maneira nenhuma. o anterior, o passado, né? Parece que retorna. E aí eu entendo que isso deve ser realmente um pouco difícil. É como se você sai de um lugar, conhece novas pessoas, conhece novas coisas, e depois você precisa retornar pro mesmo de antes. É difícil. É muita terapia. Você quer mais. É muita terapia. Porque a gente sempre busca por mais. Sim, sim. Né? Mesmo que não seja dentro da viagem. Sim. Né? Dentro de casa. Você sempre vai buscar por mais. Vamos reformar a casa. Vamos fazer tal coisa. Então, realmente, essa necessidade de precisar de mais coisas, mesmo que elas não sejam materiais. Eu acho que a chave também um pouco é assim. A vida, ela é feita de sonhos e objetivos. Se você não tiver isso, você fica no limbo, você fica perdido. E não é que as pessoas tenham que sair, explorar o mundo igual a gente pra se sentir libertos ou pra realizar um sonho. Porque às vezes o sonho da pessoa não é viajar. Às vezes o sonho dela é abrir o próprio negócio. Às vezes o sonho dela é se libertar do CLT e montar algo pra ela. Ou às vezes sim, fazer um mochilão lá pro outro lado do mundo. Ou, enfim, fazer uma faculdade. Às vezes o sonho de cada um é muito relativo. O sonho do meu pai era abrir um negócio pra ele. E ele trabalhou 20 anos preso na empresa. Foi bom? Foi ótimo. Ele conheceu várias pessoas, ele conheceu lugares por conta dessa empresa. Ele viveu muita coisa boa. Ele proporcionou pra família momentos muito legais. Mas não era o que ele queria. E aí ele acabou sendo demitido e naquele momento é aquilo que você falou. Acontece algo ruim para que outras coisas, né,
surjam. Sim. E aí, nesse momento, a gente tinha acabado de se mudar de casa, ainda tava se adaptando a algumas coisas, e aí aconteceu isso, você vai ter que lidar com isso agora. E aí foi nesse momento que ele falou, não, eu vou abrir o meu negócio, eu vou dar um jeito. Precisava dessa porta fechada para outra se abrir, né? Exatamente. E aí, estamos aí, dando um jeito. Sim. Do jeito que dá, estamos dando um jeito. Sim. Mas é isso. Que bom que ele tá realizando o sonho dele, porque se você não estiver correndo atrás de um objetivo, de um sonho ou algo assim, a vida perde um pouco de sentido. E o quanto as pessoas demoram pra fazer isso por medo, né? As pessoas perguntam pra nós assim, tá, mas e o Livremente Nós, ele vai ser até quando? E acabou? Ele vai acabar? Né? Tem um prazo de validade? E eu sempre falo que o Livremente Nós, ele é um projeto que ele nunca teve data para iniciar e nem para terminar. Uhum. A gente falava sobre ir até o Alasca porque era uma rota rodável. Uhum. Mas não que isso tinha que ser seguido à risca. E na estrada, a gente aprende mais do que nunca que as rotas, elas são alteradas contra a tua vontade muitas vezes. Uhum. Então, o Livremente Nós, ele vai acontecer até quando fizer sentido para nós. Hoje faz sentido. Se amanhã não fizer, ou se a gente não estiver feliz, e a gente tiver que buscar novos horizontes, tudo bem. Vai ser isso. É legal isso, porque eu acredito que as pessoas às vezes fiquem presas às coisas. E é justamente sobre isso o teu projeto, ser livre. Seja ele na estrada, seja ele aqui, seja ele aonde for. Exato. É ser livre. Nada impede de voltar, como nada impede de ficar aqui, depois sair, Exato. voltar de novo, enfim. Alguns pitstops, né? Às vezes a vida impõe isso. Para um pouquinho, porque lá na frente tem propósitos maiores para você. Uhum. E é isso, a gente aprendeu muito a lidar com isso na estrada. Eu sou muito metódica, então eu gosto de prever o que vai ser feito. Mas na estrada, a estrada me ensinou que isso não é uma regra. Uhum. Que eu preciso estar aberta para essas mudanças. E aí eu comecei a perceber que depois delas, novas coisas acontecem. Então eu deixei de me cobrar tanto, sabe? Isso foi ótimo. Tirei um peso das minhas costas. Acredito. A gente se cobra demais e isso às vezes impede que a gente faça novas coisas. Sim. Quanto mais você se permitir, melhor vai ser. Mais Exato. coisas você vai conhecer, mais vivências você vai ter. Exatamente. Melhor vai ser. Sobre esse senso de pertencimento. Como que é no motorhome? Porque ele acaba se tornando sua home, né? Sim, meu lar. O seu lar. Então, você sabe que depois que a gente saiu pra estrada, eu passei a ver o pertencimento também como algo muito aberto, sabe? Uhum. A gente pertence aonde a gente tá feliz, de verdade. Às vezes você acha que você pertence a uma cidade, que você pertence a uma casa, que você pertence a uma família ou aos teus amigos, e aí você acaba vendo que o pertencimento ele pode estar em qualquer lugar. Porque eu sei que a gente pode estar do outro lado do planeta, que os nossos amigos vão ser sempre os nossos amigos, a nossa família vai estar sempre ali, vai ser sempre a nossa família, e o nosso lar é onde a gente está feliz. Uhum. Hoje, se precisar ficar numa casa física, eu vou estar feliz ali, vai ser o nosso lar ali. Uhum. Mas o motorhome, as pessoas às vezes têm a impressão de por ser uma casa rodante, que você tá todo dia com um quintal diferente, que você não sente um lar. Que às vezes tem muita gente até que fala assim, eu gosto muito de viajar, mas eu gosto mais ainda de voltar pra casa. Uhum. Eu gosto muito de viajar. E eu gosto muito de ficar dentro do motorhome, porque lá é minha casa. Viajar na minha casa. Na minha casa. Então, é muito isso, assim, sabe? Pertencimento é onde a gente tá feliz, de verdade. E tem dias que chove e que a gente não consegue nem colocar o pé pra fora do motorhome, porque molha tudo. E tá tudo bem. A gente fica lá dentro, a gente trabalha, a gente faz a nossa comida, a gente assiste um filminho. E a gente ama o barulho da chuva caindo na lataria. Então, é isso, assim. Lar é onde a gente tá feliz. E o pertencimento, eu acho que cabe muito nisso, assim. Uhum. E a gente pertence ao mundo. Você comentou sobre ter o seu espaço pessoal, né? Diferente do espaço ali dentro do relacionamento. Sim. Como que funciona isso no motorhome? Então, eu acho assim, eu nunca tive muita dificuldade disso, porque o PH é uma pessoa muito aberta nesse sentido. Então, ele gosta até de me deixar nos meus tempos, porque mulher passa por ciclos durante o seu mês, então, às vezes a gente precisa Mudamos respirar. o tempo todo. Exato.
E ele é muito parceiro de, vamos ver uma feirinha, que é coisa que às vezes mulher gosta mais de ver, mas homem não tanto. Vamos. Mas às vezes é necessária essa pausa para eu ter meu tempo. Então, quando eu tô precisando do meu momento, ou o PH precisando do momento dele, a gente é muito aberto em dar esse espaço, sabe? Quero sair e ver alguma coisa sozinha? Claro, dentro do possível em questão de segurança, eu tenho meu tempo. Às vezes eu quero sentar fora do motorhome pra só ficar quietinha vendo os pássaros e o que tem de paisagem, e o PH tá lá dentro editando alguma coisa e eu preciso desse tempo, eu tenho esse tempo. Ou às vezes eu quero ficar com alguma amiga, vizinha de motorhome, trocando uma ideia entre mulheres. Vamos tomar um vinho lá fora? Vamos. Às vezes o frio impede também. Nesses últimos capítulos impediu um pouquinho. Às vezes tava fazendo menos 5, 6, 8 graus. Não tinha como tomar um vinho lá fora. Era difícil, daí a gente tinha que ficar dentro. Mas assim, a gente manda consegue. o homem pra um motorhome e você fica em outro. Exato. Mas a mulher, ela precisa muito disso, o homem também. E a gente aprendeu a respeitar esse espaço em poucos metros quadrados, meio na marra. A gente sempre dialoga muito para que a gente consiga manter tudo isso muito em paz. Isso, porque dentro do relacionamento, para ele se manter, né, saudável, a gente precisa muito disso, porque como que eu vou me relacionar com alguém se eu não me conheço, se eu não sei o que eu quero, se eu não sei dos meus gostos, enfim. E é muito importante ter esse momento sozinho, mesmo que seja sozinho ali do lado, mas ter esse momento pra você. Então é muito legal fazer isso mesmo estando ali pertinho, né? Não, e o diálogo resolve qualquer coisa. Às vezes a gente precisa, vamos sentar, vamos conversar, vamos alinhar, eu gosto de fazer assim, você gosta de fazer assado, a gente tem ritmos diferentes, principalmente trabalhando juntos. Cada um tem um ritmo, eu sou muito acelerada, o PH é muito calmo. Então, às vezes eu tô lá no acelero e o PH tá lá no namastê dele. E aí ele me passa um pouco de calma quando eu preciso e eu falo, PH, vamos que precisa dar uma acelerada. Mas é diálogo, tudo no relacionamento, em poucos metros quadrados ou em muito, é diálogo. E como que as viagens, tanto no teu relacionamento e na tua vida pessoal, elas influenciaram na tua questão de saúde, seja ela mental ou física, né? Alimentação, que vocês cozinham bastante. Como que foi isso pra vocês? Foi muito bom, porque éramos 2 sedentários, que fazíamos, assim, pouquíssimo exercício físico. Se precisava ir na esquina, no mercado, a gente pegava o carro pra ir antes. E hoje, por exemplo, que a gente tá parado aí por um período, a gente já não consegue mais ficar parado. Alimentação era, assim, dos pontos cruciais, a gente sempre fez no motorhome. Pouquíssimas as vezes onde a gente ia jantar fora ou almoçar fora. A gente prezava muito por cozinhar, por uma questão econômica também. E também porque cada dia a gente estava em um lugar, então intoxicação alimentar, entre outras coisas aí. Claro que a gente nunca deixou de experimentar coisas novas, porque cada lugar tem uma cultura diferente e isso é incrível. Degustar coisas diferentes em lugares diferentes não tem preço, é muito bom. Principalmente eu, que sempre amei cozinhar, né? Até surgiu o e-book aí no meio da viagem, para poder compartilhar um pouquinho desse gosto. Mas assim, eu diria que em termos de atividade física, foi assim uma mudança estratosférica. A gente tentava assim manter rotinas de exercício, não claro como indo para uma academia, mas uma caminhada, porque aí tudo a gente faz andando do motorhome, você estaciona num lugar, precisa ir para o mercado, é a pé, precisa ir para a farmácia, é a pé, tudo a gente tentava fazer a pé, até mesmo subir montanhas, né? Que aí, por último, foram desafios, assim, bem grandes, de fazer, assim, 20 quilômetros, subindo montanha, descendo montanha, descolando unha do pé, superando internamente, foram, assim, desafios mentais muito grandes. Até, assim, teve um glaciar que a gente subiu no Ushuaia, que foi o primeiro maior, assim, que na metade do caminho eu até fiz algumas reflexões, assim,
Falei no quanto a dor, ela te desafia, porque se você supera ela, você acha que você só pode superar o mundo. E aí eu tava com dor, tava fazendo bolha no meu pé. O meu coturno de trekking era novo, então ele precisava amaciar, então machucou bastante meu pé. E aí no meio do caminho o PH quer desistir, eu falei, não vou desistir, vamos. Quando chegou quase no topo, o último quilômetro era literalmente escalando rochas, sem equipamento de proteção, penhasco, ladeira. Que medo. E aí eu agachei e comecei a chorar. Ah, é esse que tem o vídeo que você tá chorando. Aí eu falei, não vou conseguir, não vou. E o PH, vamos, você consegue, você é forte. E o PH que tem medo de altura e ele tem um pouco de problema de equilíbrio mesmo, por um problema que ele tem na perna. Vamos. Eu falei, não, eu tenho que conseguir, porque não vai vir um helicóptero aqui me salvar. Ou eu vou, ou eu consigo. Então foram desafios mentais e físicos enormes. E depois toda a volta, descendo ladeira. Então, assim, melhorou. Assim, foi uma melhora física e mental absurda de hábitos. Hoje a gente não consegue mais ficar parado. Ai, você acostuma ali, mexendo, teu corpo pede por mais. Tua cabeça pede por mais. Vamos, você precisa liberar endorfina. Agora a gente tá indo fazer caminhadas diárias, levando os cachorros para a saúde mental deles também. Sim, porque para eles é muito importante, né? Estresse animal. Sim, todos os dias. Exercício e os dogs também, a gente tem levado eles para passear também. E a Suri adora. Ela ama. Ela ama. O Zig não foi conosco na viagem, porque ele foge. Então, a primeira vez que a gente abrisse a porta do motorhome, a gente ia pegar ele no Alasca. Então, a gente não conseguiu, assim, levar o Zig junto. Mas agora, com esse retorno, mais do que nunca, a gente tem tentado tirar ele de casa, junto com a Suri, pros dois, assim, pra saúde mental dos dois. Eu ia te perguntar sobre esse vídeo, você até tocou no assunto, a hora que você começou a falar sobre escalar e tal, que eu vi, e aí eu queria saber mesmo como que foi, o que aconteceu, o que estava acontecendo. Então é muito interessante como você falou que você teve reflexões ali enquanto estava subindo, porque te exige muito fisicamente, mentalmente. Muito. Esse vídeo, assim, os bastidores dele, a real mesmo, tiveram desafios lá que eu diria que foram desafios de vida. A gente não deveria ter terminado aquela montanha, porque a gente fez um caminho errado. Esse caminho nos levou para um paredão de pedra que a gente teve que realmente escalar. Quando a gente chegou lá em cima, começou a nevar no topo da montanha. Meu Deus! A sensação térmica lá em cima deveria estar uns menos 5 graus. E aí o corpo suado de toda a caminhada, depois gelando por causa da neve. Foi a vista mais absurda da vida, aquilo. Não vai ter preço, não vai ter nada que pague aquilo. A gente até trouxe um pouco de água daquele glaciar, porque foi, assim, absurdo. Mas a gente teve um errinho de percurso e no meio do caminho, assim, eu realmente chorei. Eu realmente quis desistir algumas vezes. E se não fosse o PH... incentivando. Vamos, amor, você consegue. Eu não teria conseguido terminar. E não foi assim por preguiça ou por... O meu corpo não aguentava, o meu pé tava sangrando, as minhas unhas do dedão descolaram do pé. E muito frio. Então, assim, foi absurdo. Desafiador. Te causa muita reflexão do quanto a vida é pequena, do quanto você não é nada e do quanto você tem que ter força para superar os desafios da tua vida, seja uma montanha ou seja ir até a esquina, sabe? Então, é muito, muito louco, assim. O que a gente viveu dessa montanha foi absurdo. Tanto essa experiência, como todas as outras experiências que vocês tiveram, elas são uma forma para você se autoconhecer, para você reconhecer, nem só você, né, como você falou, assim, reconhecer o mundo, as pessoas, mas e o autoconhecimento, esse autocuidado no motorhome, né, que
viagens a gente pode relacionar elas ao autocuidado, porque muitas vezes elas são um mimo para as pessoas que trabalham e vão viajar. Mas para vocês que estava se tornando uma rotina, como é esse autocuidado, esse autoconhecimento na estrada? Hoje eu diria para você que essa viagem, viver dessa maneira, subir montanhas, conhecer pessoas, foi muito também entender os meus limites, sabe? Quando eu falo dessa montanha, né, de não, se não fosse o pH ali, vamos, força e tudo mais, mas também todo o cuidado dele comigo também, de dá pra ir, tá ok, teu pé, você acha que você aguenta, não aguenta? E aí eu olhar pra mim num gesto de amor e falar, não, eu aguento, não, eu não aguento, ou eu estou bem mentalmente, não estou bem mentalmente, seja na montanha, seja no meu dia a dia. Isso. Esse autocuidado, ele foi uma descoberta, eu diria. Porque nem eu sabia que eu precisava cuidar tanto de mim, porque as pessoas têm a visão de que a viagem, ela é só uhul, nossa, que maravilha. 24 horas vendo coisas maravilhosas. E teve muitos momentos da viagem que eu precisei olhar para mim e pensar, acho que eu preciso de uma terapia. Acho que eu preciso conversar sobre tudo isso que eu tô vivendo. Porque é muita informação, porque são muitos desafios, porque é uma rotina muito diferente da que eu vivia, do que eu imaginava, porque a gente às vezes idealiza uma coisa e nem sempre é aquilo. E essa frustração, né? Porque você vai planejar algo e às vezes esse algo não acontece, não chega. Sim. Muitas frustrações no caminho. Inclusive, um fato. No ano passado, a gente às vezes programava uma coisa, seja ela desse tamanho ou enorme, nos nossos aniversários era pra gente estar na Bahia. No dia do aniversário do PH, o carro simplesmente quebrou e a gente passou o dia inteiro do aniversário dele numa oficina mecânica. Ai, meu Deus, como que pode? É uma enorme de uma frustração. Lembrando que quando você está numa oficina mecânica com o seu carro, que também é a sua casa, você não tem onde ficar. E aí a gente passou o dia, nesse dia, que a gente foi comer num posto ali pertinho, sentados no meio-fio. Um super almoço de aniversário. Com a Suri, porque ainda tinha a Suri em tudo isso. Então, assim, acontecem coisas que fogem do nosso controle, que às vezes até nos frustram de uma certa maneira. Eu fiz 30 anos no ano passado. O PH e eu, a gente faz aniversário com 3 dias de diferença. O PH faz dia 18, eu faço no dia 21 de julho. No dia 18 foi na oficina mecânica. E no dia do meu aniversário, me deu uma crise existencial, porque começou a me bater um monte de coisa de, meu Deus, eu tô fazendo 30 anos, o que eu fiz da minha vida até aqui? E aí, quanto mais você vive, mais você quer viver, e parece que você não viveu tudo aquilo. Caiu um toró de água, choveu o dia inteiro do meu aniversário, a gente só pôde ficar fechado dentro do motorhome, e aí a gente tinha que aprender a lidar com a frustração da mecânica, com a frustração de passar o aniversário ali fechado, de estar vivendo uma nova idade que tinha tudo pra ser uhul, paisagens, Bahia, legal, e não. Então, assim, eu aprendi muito a não me frustrar com tudo e com qualquer coisa, com coisas às vezes pequenas, redirecionar as nossas rotas, porque isso era constante, e a me cuidar, principalmente mentalmente, porque nem tudo na viagem é uhul. Existem sim os desafios. Frustrações. Eu acredito que se a tua mente estiver bem cuidada e as coisas estiverem alinhadas, essas frustrações conseguem ser superadas de uma maneira um pouco mais fácil, né? Não que ela seja rápida e nem que ela seja maravilhosa também. Ai, que bom que tá chovendo no dia do meu aniversário, eu não posso sair daqui. Sim. Mas o que eu posso fazer aqui dentro? Sim, exato. Né? Então, eu vou tentar redescobrir as coisas. Ellen, eu acho que era mais ou menos isso. A gente conseguiu falar sobre tudo que eu tinha colocado aqui. Fiquei bem feliz. Eu quero que você fale um pouco sobre o Livremente Nosso, você já falou sobre ele, né? Essa era a intenção. Sobre o e-book de vocês, que é maravilhoso. Meu namorado já fez 3 receitas pra mim maravilhosas, gostosas. Então, se você quiser vender seu peixe, agora fica à vontade. Então, hoje a gente tem um projeto do Livremente Nós, tanto nas redes sociais, que é uma forma de trabalho nossa, é @livremente nós,
A gente tá lá no Instagram, estamos também no YouTube. Na Viagem como uma forma de trabalho, a gente criou o nosso e-book de receitas. É um e-book que a gente fez assim com muito amor, eu sempre amei muito cozinhar. Então eu quis compartilhar um pouquinho de tudo isso. Na estrada as pessoas me pediam muitas dicas das receitas que eu fazia. Então eu resolvi fazer esse e-book pra gente também poder compartilhar um pouquinho desse dia a dia. Tem receitinhas maravilhosas lá dentro, que vocês também podem estar conferindo lá no link da bio do Instagram. Nós trabalhamos com audiovisual para empresas, então você também que está aí precisando fazer vídeos para sua empresa, fotos para divulgar o seu trabalho, nós estamos aí à disposição também para atendê-los. E eu fico imensamente honrada e grata por esse convite, foi maravilhoso participar, Ana, obrigada mesmo pelo carinho. Foi muito legal. Eu que agradeço. Queria muito, muito saber mais sobre tudo, porque é muito diferente, né? Essa distância, assim, acompanhar vocês ali e acompanhar você aqui. É completamente diferente. E aí, quando eu vi que vocês estavam aqui, eu até comentei com a Nanda, falei, será que a Ellen vai achar muito estranho se eu chamar ela e eu pegar pra vir aqui em casa jantar um dia? Porque eu quero saber como que é de verdade o que tá acontecendo, porque é muito gostoso acompanhar. E aí, fico muito agradecida de você ter vindo, de você ter aceitado, de a gente poder bater esse papo. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E é isso, tchau, galera. Beijos.